Glória a Deus. Então vamos lá, sem perda de tempo, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, relatado, escrito pelo evangelista Lucas. Então, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo 15, vamos ler do versículo 11 ao versículo 32. Se você está com a sua Bíblia, acompanhe aí, se não, acompanhe aqui no telão. Lucas 15, do 11 ao 32. Diz assim a palavra: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Amém? Glória a Deus. Bem, queridos, vocês sabem que nesse mês de maio nós estamos dando continuidade às ministrações sobre as parábolas de Jesus. E eu tenho dito isso, que Jesus, durante o seu ministério terreno, ele falou muito através de parábolas. São cerca de 55 parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Relembrando que as parábolas são ilustrações, são histórias contadas pelo Senhor para explicar verdades espirituais. Então Jesus, ele foi um grande mestre em explicar coisas referentes ao reino de Deus de maneira simples, prática e com figuras que faziam parte do cotidiano das pessoas na região da Palestina. E nessa manhã nós vamos aprender então alguns princípios, alguns conceitos a respeito de família com o pai do filho pródigo. Então esse é o tema da mensagem dessa manhã, aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Posso ouvir um amém? Então nós vamos aprender sobre família com essa história. E essa é a terceira mensagem sobre a parábola do filho pródigo que eu estou pregando desde abril, né?
Então, os que estão acompanhando aqui as mensagens, eu já preguei sobre parte dessa parábola, né? Então, a minha primeira mensagem em abril foi sobre a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, e nós entramos também na parábola do filho pródigo. Mas naquele momento nós falamos sobre o tema dessas 3 parábolas, que era a alegria no céu. Há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então eu falei sobre isso, né? A segunda mensagem que eu falei sobre essa parábola foi no jejum. Quem esteve aqui no jejum do dia 4, né, desse mês? Então nós falamos sobre o filho mais velho. Se você prestou atenção na leitura dessa parábola, ela finaliza falando sobre o filho mais velho que ficou em casa. E o filho mais velho é um exemplo do crente religioso, do crente que foi contaminado pelo espírito de religiosidade. Veja que ele não chama o pai de pai, ele não fala diretamente com o pai, ele não tinha intimidade com o pai, e ele trata o irmão dele como o filho do pai dele. Este teu filho, não o meu irmão. Então ali nós vemos uma pessoa contaminada pelo espírito de religiosidade. Então no jejum nós falamos sobre o filho mais velho. E hoje, nessa manhã, nós vamos analisar essa parábola da perspectiva do pai. Então eu repito, nós vamos aprender nessa manhã sobre família com o pai do filho pródigo. E eu quero introduzir essa mensagem perguntando: por que é importante falar sobre família? Por que é importante nós refletirmos sobre esse assunto? Preste atenção, porque a família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Tudo começa a partir da família. A família é a oficina modeladora do caráter. O que se aprende em casa se leva para a vida inteira. Não existe outra oficina na modelagem do caráter que possa se comparar à família. A família é um espaço para o crescimento pessoal e coletivo. Na família está a força e o potencial da igreja. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase: famílias fracas, igreja fraca. Famílias fortes, igreja forte. Então, o crescimento espiritual da igreja depende da edificação da família. A família é também a pedra angular da sociedade. Nenhuma outra instituição pode realizar o seu propósito. Por que você acha que existe tanto ataque maligno contra a família tradicional? Sabe por quê? Porque a família tem o potencial de influenciar a sociedade, tanto para o bem como para o mal. Então, dessa forma, nessa manhã, nós vamos aprender sobre família a partir da perspectiva de um pai que teve uma experiência traumática e através de um filho que foi o estopim para que essa experiência fosse uma experiência traumática. Então aqui nós vemos Jesus construindo uma história. Ele está construindo uma parábola e ele fala de uma família que experimentou uma grande crise. Então fala de um pai, esse pai representa Deus, que tinha 2 filhos. E chega um momento em que o filho mais moço pede a herança do pai antecipadamente. E ele pega essa herança e ele sai da sua casa. E ele vai gastar essa herança com prostituição, com vícios, com festas, com noitadas. E ele passa talvez alguns meses ou alguns anos gastando essa herança do seu pai. E chega um momento que ele começa a padecer necessidade, porque o dinheiro acabou. E ele vai trabalhar cuidando de porcos, e os porcos para o judeu eram animais imundos. Então ele chega no fundo do poço. E quando ele está ali trabalhando, cuidando dos porcos, ele está com tanta fome que ele começa a desejar comer as bolotas dos porcos. E aí ele se lembra, ele cai em si, e ele diz assim: peraí, o meu pai tem muitos trabalhadores que têm abundância de pão, eu sou filho de um homem rico, e eu estou aqui querendo comer bolota de porcos.
E aí ele diz consigo mesmo, ele diz assim: eu vou me levantar e eu vou voltar para casa. E eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, faz de mim como um dos teus empregados. E ele se levanta e volta para casa. E quando ele está chegando em casa, o pai dele o avista de longe. E o pai dele corre ao seu encontro. E ele começa a tentar falar isso para o pai, e o pai nem dá ouvidos para o que ele fala. Ele diz: traz a melhor roupa, traz um anel, coloca no dedo dele, coloca uma sandália nos pés dele, mata o bezerro cevado e vamos começar uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado. Então nós vemos aqui Jesus trazendo um contexto de crise, uma crise que acontece na vida desse pai. E vocês têm que concordar comigo que existem dois momentos na vida de uma pessoa que são momentos delicados, são momentos perigosos na vida de uma pessoa. O primeiro momento, por incrível que pareça, é um momento de sucesso. O sucesso ele é muito perigoso na vida de uma pessoa. O sucesso, na verdade, é um campo minado. Então vamos pensar em José do Egito, por exemplo. José do Egito, a Bíblia diz que tudo aquilo que ele colocava a mão prosperava. Já pensou isso? Tudo que o cara fazia dava certo. É um perigo quando tudo que você faz dá certo. Por quê? Porque você tem a tendência de se orgulhar, de se acomodar, porque as coisas estão dando certo, não é verdade? Vamos pensar no sucesso como uma pirâmide, tá? E o sucesso é o topo dessa pirâmide. Se você está na parte de baixo da pirâmide, você tem espaço para se movimentar. Você não é notado. Você pode cometer erros e ninguém vai estar nem aí para você. Você é um Zé Ninguém, entre aspas, quando você está na parte de baixo da pirâmide. Mas digamos que você vai subindo, né, na escada da pirâmide do sucesso. E chega um momento que você está no topo da pirâmide. Agora, cada passo seu é observado, é vasculhado. Você tem menos espaço para se movimentar, porque as pessoas estão te observando. Fora isso, você tem a tendência de se acomodar, de dizer: bom, eu já cheguei no topo, né, e agora eu posso, né, me regalar. Você pode se tornar uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ociosa, e aí vem uma grande queda, como aconteceu com Davi, por exemplo. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Davi passou por imensas dificuldades, mas depois de anos de dificuldade, ele chegou no momento de sucesso, de auge, quando ele já era rei de Israel, ele já havia derrotado todos os inimigos, e no momento em que ele deveria estar na guerra, ele ficou ocioso no palácio. E ele foi passear no terraço do palácio, viu uma mulher bonita ali, né, tomando banho, se purificando da sua menstruação, desejou a mulher, resumindo, adulterou com aquela mulher e matou ainda o marido da mulher. Foi no momento de prosperidade do reino. Então, um dos momentos difíceis, um dos momentos que nós devemos estar atentos na nossa vida, é o momento de prosperidade. Então, o sucesso, ele é um terreno minado. Vamos repetir isso? Diga comigo: o sucesso é um terreno minado. Então, você quer sucesso? Amém, irmãos? Busque o sucesso, mas saiba, lá de cima o diabo vai tentar te derrubar, e a queda vai ser grande. Então, quando você está no topo, cuidado, porque o sucesso é um terreno minado. Agora, existe um segundo momento de perigo na vida de uma pessoa, que é o momento de dificuldade, que é o momento de perdas. Por exemplo, Jó. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evitava fazer o mal. Só que num dia, Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele era um homem rico, ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos em um dia. E no outro dia ele perdeu a sua família. Ele chegou ao ponto da esposa dele olhar para ele numa situação tão miserável, que ela disse assim: você ainda retém a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas o que você vê é que Jó em nenhum momento pecou contra Deus. Jó, quando ele perdeu tudo, ele disse assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quando a mulher dele vem e diz: amaldiçoa o teu Deus e morre, ele diz: você fala como uma louca.
Nós recebemos o bem de Deus, não receberemos também o mal? E em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com os seus lábios. Então, o segundo momento difícil da vida de uma pessoa é o momento de perda. Não é porque você é cristão que você não pode passar por esses momentos. Vamos pensar no povo gaúcho nesse momento. Você acha que não teve nenhum cristão lá que perdeu tudo? Claro que teve. Né? Apesar de o evangelho lá no Rio Grande do Sul ser bem fraco, tá? Você vê que algumas igrejas foram inundadas, né? Imagine a gente perder tudo isso que a gente, né, investiu e conquistou. Enfim, isso pode acontecer, né? Isso acontece com pessoas, inclusive com filhos de Deus. E nesse momento nós temos que cuidar para não nos perdermos em meio às perdas. Porque nesse momento as pessoas questionam Deus. Talvez você questione Deus. Pô, se Deus é Deus, por que Ele permitiu isso no Rio Grande do Sul? Por que bebezinhos morreram? Por que crianças foram afetadas? Olha toda a situação que está acontecendo. E aí nós começamos a questionar a fidelidade, o amor, a graça de Deus. Então o tempo de perdas também é um tempo perigoso. Se você não estiver edificado na rocha, você começa a questionar o caráter de Deus. Então tudo depende da leitura que você faz do momento de dificuldade. Por exemplo, o chinês, vamos pensar no chinês. O chinês tem uma cultura onde eles fazem a seguinte leitura dos tempos de crise. Eles dizem assim: a crise pode ser um grande perigo, um grande problema, mas a crise pode ser também uma grande oportunidade para crescer. Então, o momento de crise pode ser um momento de grande oportunidade para você crescer, não é verdade? Então, o pai do filho pródigo, ele faz uma leitura positiva da crise. Ele poderia estar pensando assim: puxa, estou perdendo meu filho, e eu vou me perder no meio dessa crise. Eu vou entrar numa depressão profunda, vou me matar, por exemplo. Olha, meu filho mais novo saiu de casa e foi para o mundo. Não, mas ele não se perde no meio das crises. Ele não se deixou perder no meio das crises. Por quê? Porque ele fez uma leitura positiva desse momento de dificuldade. E sabe por que eu digo que ele fez uma leitura positiva do que estava acontecendo? Porque ele não desiste dos seus projetos. Ele não desiste da sua família. Em nenhum momento ele disse assim: ah, não valeu a pena ter tido 2 filhos. Por que eu não tive só um filho? Se eu soubesse que aconteceria isso comigo, eu não teria tido esse segundo filho. Não, em nenhum momento ele fala isso. E hoje nós vamos ver que nós também podemos fazer uma leitura positiva nos momentos de crise. E nós vamos ver o que nós podemos aprender com esse pai e com esse filho mais novo também, nessa parábola citada por Jesus, conhecida como a parábola do filho pródigo. Então, eu repito, o tema da mensagem: aprendendo sobre família com o pai do filho pródigo. Amém? Então, o que nós aprendemos? Qual é a primeira coisa que eu posso extrair dessa parábola? Primeira coisa, ouça o que eu quero dizer: nem tudo na família sai como nós planejamos. Amém? Então eu vou repetir: nem tudo na família sai como nós planejamos. Não só na família, tá, queridos? Em outros ambientes também. No teu trabalho, na tua empresa, na igreja, no ministério. Nem tudo sai conforme o planejado. Na verdade, nós fazemos planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Imagine um pai que todos os dias ele ensina a Bíblia para o seu filho. Ele ora todos os dias pelo seu filho. Ele diz para esse filho todos os dias que ele o ama. Ele sempre abençoa esse filho. Ele investe numa boa escola para esse filho, uma escola cristã por princípios, para que ele tenha uma boa educação. Tudo isso no propósito, no objetivo de criar um filho debaixo do temor de Deus. Então ele está fazendo tudo certo. Veja, estou falando de um pai que está fazendo absolutamente
tudo certo, um pai cristão, um pai que dá bom testemunho, um pai honesto, um pai trabalhador, mesmo assim, não é necessariamente garantido que esse filho vai amar a Deus e vai servir a Deus durante toda a sua vida. Não é uma regra. Se nós criarmos os nossos filhos da maneira correta, como a Bíblia nos orienta, existe uma grande probabilidade deles seguirem o nosso caminho. Mas não é uma regra. Não é uma regra. Por quê? Porque os nossos filhos, eles têm a escolha deles. Se você perguntar, pastor Peter, esse filho pródigo citado por Jesus, ele tinha mais motivo para ficar em casa ou para sair de casa? Eu digo que ele tinha muito mais motivos para ficar em casa do que para se rebelar, não é verdade? Por quê? O pai dele é uma figura do próprio Deus na parábola. O pai dele é uma figura de Deus, então era um pai perfeito. Além disso, ele morava numa boa casa, tinha um campo com novilhos, uma boa música, tinha amigos, tinha o seu irmão, tinham muitos empregados. Agora a pergunta é, por que um pai faz o melhor para o seu filho, investe nele, mas nem sempre esse filho corresponde à expectativa desse pai? Sabe por quê? Porque por melhor que eu faça, isso não anula o direito dos nossos filhos escolherem. Isso não tira deles a responsabilidade pessoal, a livre agência de decidir. A escolha é dos nossos filhos. E o pai, ele respeitou a escolha do seu filho. Quando o filho disse, pai, me dê a parte da herança que me cabe, porque eu vou embora, o pai respeitou ali o direito do filho de escolha. E apesar de ficar muito triste, o pai respeitou. Deu a herança para o filho e o filho sai de casa. Então, primeira coisa, nem tudo na família sai conforme nós planejamos. É claro, se você for um bom pai, se você fizer tudo certo, e aqui entra as mães também, a probabilidade é muito grande de que seu filho seja uma pessoa de Deus. E se ele se desviar em algum momento da sua vida, da vida dele, a tendência é que ele volte em algum momento, como o filho aqui desse pai. Mas nem tudo na família sai conforme nós planejamos. Posso ouvir um amém? Amém, queridos? Então saiba disso. Você faz expectativas, você faz planejamentos, mas nem tudo sai conforme o planejado, não é verdade? Segunda coisa que eu aprendo com esse pai, olha só. O que esse pai diria para você e para mim? Ele diria assim, faça sempre o melhor. Faça sempre o melhor. Para amanhã você não sofrer com a dor da culpa, do remorso e do arrependimento. Amém? Então quando você faz o melhor, você não se sente culpado. Com certeza esse pai, ele poderia ficar sem dormir por causa da saudade do filho, por causa da dor da separação, por causa da perda. Mas nunca, jamais, esse pai cairia em depressão por causa da dor da culpa. A culpa é uma das raízes da depressão. Se você observar pessoas depressivas, geralmente elas têm uma culpa interna que leva elas a essa depressão. Esse pai jamais cairia em depressão por causa da dor da culpa. Por quê? Porque ele foi um bom pai. Porque ele fez o melhor para os seus filhos. E aqui nós podemos abrir um parênteses e nós podemos entender por que Jesus lavou os pés de Judas. Por quê? Judas era o discípulo traidor. Jesus já sabia disso. Talvez desde o início ele sabia disso. E quando Jesus foi lavar os pés dos 12 discípulos, ele lavou os pés de Pedro, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Tadeu, Tiago, filho de Alfeu, e ele não pulou os pés de Judas. Ele poderia ter pulado, Falar, não, o teu pé eu não lavo, vou lavar os dos outros. Não, ele lavou os pés de Judas, Lavou, fez a mesma coisa, tratou Judas conforme ele tratou todos os outros discípulos. Quando Judas veio com aquela comitiva para prender Jesus,
Judas falou assim, ó, aquele que eu beijar, esse é o cara que vocês devem prender. Quando Judas veio e deu um beijo em Jesus, o que Jesus falou para Judas? Amigo, aqui vieste. É com um beijo que você trai o Filho do Homem. Jesus em nenhum momento tratou Judas diferentemente dos outros discípulos, mesmo sabendo que ele era o traidor. Então a palavra aqui é faça o melhor pela sua família, para a sua sogra, para o seu sogro, para a sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus avós, porque amanhã, quando eles estiverem lá no caixão, você não vai sentir a dor da culpa, e você não vai entrar em depressão dizendo, puxa, por que eu não fiz o melhor? E você deve conhecer pessoas. Nós conhecemos muitas pessoas que estão sofrendo com a morte dos seus queridos, se sentindo culpados, por quê? Porque não fizeram o melhor. Aquelas pessoas que no caixão, geralmente é culpa. Porque quando você faz o teu melhor, você sente a dor da perda, você sente a saudade, mas você não sente a culpa. E esse pai, ele não sentiu a culpa quando o filho saiu de casa, porque ele foi um bom pai. Ele nunca desistiu do seu filho. É como a história de um garoto, uma história real. Esse garoto, o nome dele era Júlio. E o Júlio tinha um pai chamado Jacó, uma mãe chamada Joana e um irmão chamado Ricardo. E esse Júlio, ele morreu. Ele morreu com um bilhete na mão, né? E esse bilhete foi escrito por ele mesmo, né? E estava escrito o seguinte, ele dizia assim no bilhete: outra noite, Deus veio falar comigo através de um sonho, e disse que teríamos de nos separar. Não sei porquê, mas ele disse que seria o melhor. E aí ele disse assim: Ricardo, o seu irmão, não se envergonhe de seu irmão. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. E papai, de tanto trabalhar, o Senhor esqueceu de viver. Agora imagine a dor da culpa desse pai. Perde o filho morre com um bilhete na mão. Papai, o Senhor, de tanto trabalhar, esqueceu de viver. Então a palavra de Deus para você nessa manhã é: faça o melhor que puder, para amanhã não ser deprimido com a dor da culpa e do remorso. O pai do filho pródigo, ele não chorou por causa da dor do remorso, porque ele fez o melhor que ele podia. Posso ouvir um amém? Terceira coisa que nós aprendemos nessa parábola: em tempos de crise, não deixe Satanás fechar na sua casa a porta da reconciliação. Olha só, quando o filho disse que sairia de casa, o pai não disse para ele: saia e não volte mais. Em nenhum momento. Ele deixou a porta da reconciliação aberta. Até na parábola não diz, né? Então eu não posso afirmar isso, porque é uma história que Jesus contou. Mas talvez no olhar esse pai deixou claro: a hora que você quiser voltar, as portas estão abertas. Então um exemplo que nos preocupa é quando a mulher diz assim: com esse cara nunca mais. Quando um genro diz em relação à sogra, ou com relação ao sogro, nunca mais, né? Quando um pai, né, o seu filho está desviado e diz: não, você não é mais meu filho, né? Você nunca mais volte. Ou seja, as pessoas, elas acabam fechando a porta da reconciliação, impedindo, entre aspas, que Deus realize o milagre. Então esse pai nos ensina a deixarmos as portas da reconciliação sempre abertas, para aqueles que querem retornar à casa do pai, amém? Inclusive isso serve espiritualmente, porque essa é uma figura de um cristão que se desvia, que vai para o mundo, que vai curtir o mundo, que vai gastar o seu dinheiro com o pecado, mas um dia cai em si e diz: eu tenho uma casa, eu tenho um pai, eu tenho uma igreja, eu tenho irmãos, e eu vou voltar para a casa do pai. Então as portas da igreja, elas precisam também sempre estar abertas. Então é isso que essa parábola nos ensina.
Quarta coisa, esse pai nos ensina o seguinte: nunca deixe morrer a esperança dentro da sua casa e no seu coração. Nunca perca a esperança, nunca deixe de sonhar. A nossa casa tem que ser um lugar de sonhadores, pessoas que sonham com base na grandeza de Deus, esse Deus que nós servimos. Então veja só, se você observou a parábola, o texto diz que o rapaz ainda vinha de longe, quando seu pai o avistou. Provavelmente o pai dele estava na janela, olhando, viu o menino de longe. A impressão que dá é que esse pai não saía da janela, é que ele não saía da varanda de casa. A impressão que essa parábola dá é que o pai já havia comprado as vestes para uma festa, um anel de ouro, já tinha preparado o bezerro cevado. Por quê? Porque ele tinha esperança, ele sonhava com a volta do filho. Se alguém perguntasse: ei, por que você está alimentando esse bezerro? Porque ele vai voltar. Por que essas vestes aqui no teu quarto, no teu guarda-roupa? Porque ele vai voltar. Por que esse anel de ouro? Porque ele vai voltar. E esse pai estava ali na janela todos os dias, aguardando o seu filho retornar. Então nós não podemos parar de sonhar, nós não podemos perder a esperança. Nós temos que acreditar que os nossos filhos, que os nossos queridos, eles vão retornar. Só compra vestido antecipadamente para a festa os sonhadores. Só compra anel de ouro, dizendo: vou restaurar o meu filho ao lugar de autoridade, os sonhadores. Então talvez você parou de sonhar, você desistiu dos sonhos, das promessas de Deus, mas esse pai nos ensina, nunca perca a esperança. Amém? Se você acreditar, não perder a esperança, existe uma grande probabilidade da sua vida não terminar em tragédia, mas terminar numa grande vitória. É assim que nós vemos na palavra do Senhor. Então, se nós pudéssemos ouvir hoje o pai do filho pródigo, o que fez a diferença na vida dele no tempo de crise, ele diria: não deixe de sonhar. Quarta coisa, não deixe a esperança morrer no seu coração. A quinta coisa que eu vejo nessa parábola é a graça. Então o que o pai do filho pródigo diria para nós nessa manhã? Ele diria assim, construa um ambiente marcado pela graça. Você quer superar os momentos de dificuldade na sua família, ser um vencedor? Então a sua família tem que ser um ambiente marcado pela graça. Se você observar essa história, você vai ver que todos os comportamentos do pai do filho pródigo foram marcados pela graça. Por exemplo, olha só, naquela cultura do Oriente Médio, quando um filho pedia a herança do pai antecipadamente, foi o que aconteceu aqui, aquele filho, ele estava dizendo, em outras palavras: pai, para mim o Senhor morreu. Era isso que ele estava dizendo. Então quando um filho chegava para o pai e dizia: pai, eu quero a minha parte da herança agora, o senhor ainda está vivo, ele estava dizendo: para mim o senhor já não vale mais nada, para mim o senhor morreu, ou eu desejo que o senhor morra. E o pai mesmo assim pega a parte da herança do filho, entrega a ele, e o pai não cobra nada. O pai não cobra absolutamente nada. Por quê? Porque esse pai, ele era um pai gracioso. Aqui nós vemos a graça de Deus. Então a nossa família tem que ser uma família marcada pela graça. Aí olha só, o filho pega a herança, o filho vai para o mundo, gasta o dinheiro do pai com bebidas, com jogatina, com mulheres, passa o tempo, o dinheiro acaba. Como eu falei, ele vai cuidar de porcos, se torna um imundo na perspectiva bíblica, porque vai cuidar de porcos. Depois de algum tempo, talvez alguns anos, ele volta sujo, barbudo, descalço, maltrapilho. E o que acontece? O pai dele corre ao seu encontro. Na cultura hebraica, na cultura do judeu naquela época, um velho correr
era algo desonroso. Os velhos não corriam naquela época, mas a Bíblia deixa claro que o velho, o pai, o Senhor aqui, ele corre ao encontro do seu filho. Em outras palavras, o pai está dizendo com esse comportamento: você saiu sozinho, filho, mas você não vai entrar sozinho. Não, você saiu sozinho, mas você vai entrar acompanhado. Ele não cobra o filho, ele não fala: cadê o dinheiro? Cadê a herança? Eu falei que você ia se dar mal, bem feito. Não, ele nem ouve. O filho está falando, ele não liga para o que o filho está falando. Não, em nenhum momento. Ele diz mais ou menos assim: não precisa se explicar, você está perdoado, você é filho, vem, pode vir, é graça. O que a gente vê, o que essa parábola nos ensina é graça. Nós precisamos criar na nossa família e na nossa casa um ambiente marcado pela graça. E aí a Bíblia diz que ele dá um abraço no filho, o filho fedendo, irmãos. Graça. Pega um vestido novo, um vestido de festa, cobre o filho, graça. Põe um anel no dedo dele, um anel de ouro, graça. Põe sandálias nos pés dele, diz: não, quem anda descalço é empregado aqui você é filho, você vai andar calçado, graça, graça. Prepara o bezerro, chamem os amigos. O que nós vemos aqui é a graça de Deus. Agora tem uma pessoa que não quer entrar. Quem é ele? Uma pessoa com mau humor crônico, o irmão mais velho, o irmão que ficou em casa, Aí ele fica sabendo que o irmão voltou e vai reclamar com o pai. Diz: poxa vida, pai, eu, não é pai não, nem chama de pai. Fala: poxa vida, eu estou aqui te servindo há tantos anos e o Senhor nunca matou um bezerro cevado para mim. Agora vem este teu filho que gastou toda a herança dele com o mundo, com as prostitutas, com festas, e o Senhor mata para ele o bezerro cevado. E você vê que o pai também não fala nada demais para o filho, fala: filho, tudo que eu tenho é teu. A hora que você quiser, você mata o bezerro cevado, filho. Agora vamos comemorar, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido, e ele foi achado. Então nós vemos aqui graça novamente. Graça não somente com o filho que saiu de casa, a gente vê graça com o filho que ficou em casa, com o filho que estava ali. Então o que acontece é que às vezes não é o filho que vem para o pai e pede para sair. O que acontece às vezes é o pai mandando o filho embora de casa. Então aqui no caso da parábola, nós vemos que o filho pede para sair e o pai deixa. O problema que nós vemos muitas vezes em famílias é o pai mandando o filho embora de casa. Vai embora, não quero mais você aqui. Por quê? Porque muitas vezes o ambiente não é um ambiente marcado pela graça. É claro que os filhos devem sair de casa. Nós vamos ver isso. Nós não criamos filhos para ficar em casa, nós criamos filhos para sair. Mas o que nós vemos muitas vezes é os pais tocando os filhos da sua casa, ao invés de tratarem esses filhos com graça. Então veja aqui, alguns sinais da falta de graça numa família. Olha só, para saber se a sua família é uma família que experimenta a graça, ou se a sua família é uma família que não experimenta a graça. Regras se tornam mais importantes do que relacionamentos. Quando numa família as regras se tornam mais importantes do que os relacionamentos, está faltando graça. Então é a regra, então se bate na regra. Qual que é a regra aqui? É essa, e a regra, ela se torna mais importante do que os relacionamentos. Isso é falta de graça. Uma outra coisa é quando as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. Nas famílias onde as coisas se tornam mais importantes do que as pessoas, também é falta de graça. Você já viu, tem pessoas que saem todos os dias para passear com um cachorro, por exemplo, mas com a família nunca. É verdade. Então, ou seja, as coisas, os bens, os animais são mais importantes do que as pessoas, falta de graça.
Outra coisa que mostra a falta de graça numa família é a indiferença. É quando nós não temos empatia para com os nossos, né? Outra coisa é quando nós construímos mais paredes que separam do que pontes que ligam o coração das pessoas dentro de casa. Então eu pergunto, como que você quer terminar a sua vida? Quer terminar a sua vida com pessoas ao seu lado, ou você quer terminar a sua vida isolado, sozinho, né? Então nós precisamos ter flexibilidade. Numa família onde não há flexibilidade, existe ausência de graça, né? Pense numa árvore, uma árvore rígida, dura. Vem um vendaval, essa árvore quebra, né? Já era. Agora, uma árvore mais fraca, aparentemente, mais flexível. Vem o vendaval, essa árvore, ela entorta, encosta no chão, passa o vendaval, ela retorna, blum, mais forte do que antes. Então assim também deve ser na nossa casa. Nós devemos ser pessoas flexíveis. Isso fala de graça. É como aquela história, né? Essa história é uma história muito conhecida, de um menino que pegou uma pedra e riscou o carro novo do pai dele. Pegou uma pedra, né, e quis fazer um desenho no carro novo do pai dele. Riscou. Quando o pai dele viu aquilo, ele ficou tão nervoso que ele começou a bater no filho com um pedaço de pau e bateu na mão do filho até a mão do filho ficar muito machucada. E aí aquele menino foi levado ao hospital e quando, né, ele chegou lá diante dos médicos, enfim, os médicos viram que tinham que amputar as mãos do menino. Tinha danificado tanto as mãos dele que teria que amputar, e tiveram que amputar as mãos do menino. E aí o pai chega no hospital para visitar o menino, e o menino levanta os 2 toquinhos para o pai assim, e diz assim: papai, quando a minha mão crescer, eu vou trabalhar para comprar um carro novo para o Senhor. Aquele momento, aquele pai despenca. Segundo a história, que é contada como real, o pai vai para casa e se suicida, dá um tiro, sei lá, na cabeça ou na boca. O que faltou para esse pai? Faltou graça, irmão. Faltou graça. Então, quando as coisas são mais importantes do que as pessoas, falta graça. Falta graça, né? Então, para de ligar para essas coisas, entendeu? Né? Pro fulano que bate a porta do teu carro quando desce, né? Pro fulano que entra com o pé sujo, e esse tipo de coisa, né? Então, os relacionamentos, as pessoas são mais importantes do que as regras, do que as coisas. Onde reina a graça, nós tratamos os outros com flexibilidade. Nós devemos encher a nossa casa com graça, amém? Então nós vemos que esse pai, ele tinha graça no seu coração. E para finalizar a mensagem, o que esse filho, o que esse menino, ele ensinaria para nós? O menino que saiu de casa, ele ensinaria algumas coisas também. Primeira coisa que ele ensinaria: cuidado pelas suas decisões em tempos de crise. No momento de crise, cuidado com as decisões que você toma, porque dependendo da tua decisão, você vai acabar desejando comer bolota de porcos. Então cuida, no momento de ira, de raiva, né? Às vezes você, vou sair dessa igreja, né? Não gostei disso. Cuidado com a tua decisão no momento de emoção. Vou sair dessa casa, vou abandonar isso, vou abandonar aquilo. Cuidado, não tome decisões emocionais, porque você pode acabar como esse filho pródigo, né? Conversando com pessoas que nós conversamos bastante, né? Já ouvi pessoas dizendo: estou com raiva lá do meu pastor, né? E aí não vou para a igreja, vou punir o meu pastor, não vou para a igreja, né? Enfim, né? Já ouvi pessoas dizendo isso, já ouvi pessoas dizendo: vou fazer alguma coisa errada, porque eu estou com raiva, né? Não vou mais dar o dízimo, né? Que meninice, irmão, que meninice. Para de tomar decisão com base emocional. Sabe quem vai ser prejudicado? Só você mesmo que vai ser prejudicado, né? Desobedeça, a consequência vem para você, aí você vai acabar comendo bolota de porco. Essa que é a realidade. Então o menino diria aí: cuidado com as tuas decisões no momento de crise, no momento de dor emocional. Segunda coisa que ele diria: saiba sair de casa. Como eu falei, o filho tem que sair de casa, mas o filho tem que sair da maneira correta, não é verdade? Tem que sair abençoado. Tem que sair abençoado de casa, irmão. É assim que tem que sair, né? Então ele saiu da maneira errada, no momento errado, foi para o lugar errado,
e ele acabou comendo bolota de porco, né? Então quero dizer para você, pai e mãe, a nossa casa, olha só, você que é pai e mãe, tem filho em casa, a nossa casa é um grande hotel, não é verdade? Onde os nossos filhos são hóspedes exigentes. Eles querem roupa, eles querem comida, eles querem internet e de qualidade, né? E quando eles saem, eles não pagam a conta, ainda querem festa, não é verdade? Então eles têm que saber, tem que sair. Você tem que incentivar o teu filho, a tua filha a sair de casa, mas sair da maneira correta, amém? Outra coisa que o filho pródigo diria para nós: não deixe para dar valor à sua família quando você estiver entre os porcos, ou quando você estiver no inferno. No inferno vai ser tarde para você dar valor para a família, né? Tem pessoas que com certeza estão no inferno falando, por quê? Por que eu não ouvi aquilo, né? Tarde demais, como aquela parábola do rico e do Lázaro, tarde demais. E outra coisa que ele diria para nós: ainda que você tenha decidido errado e perdeu absolutamente tudo, nunca é tarde para dizer, levantar-me-ei e vou ter com meu pai, e dir-lhe-ei, o Senhor estava certo, amém? Então hoje eu quero finalizar dizendo, se você tem sido como esse filho pródigo, e aqui não só estou falando da tua família física, da tua família nuclear, o seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, estou falando da família espiritual, porque essa é uma parábola que fala de coisas espirituais. Então se você saiu no tempo errado, saiu da maneira errada, não saiu abençoado, saiu para experimentar o mundo, para experimentar os prazeres, nunca é tarde para dizer, nunca é tarde não, um dia pode ser tarde, né? Mas ainda não é tarde para dizer, eu vou me levantar, e eu vou voltar para a casa do meu pai, para o lugar onde eu tenho alimento, onde eu tenho amor, aonde eu encontro abrigo, amém? Quero convidar você a ficar de pé, quero chamar a equipe de louvor aqui à frente.